Caros espectadores, sejam bem-vindos a mais uma edição do Alexander Podcast, seu mais novo canal de história militar e geopolítica focado em Israel, da Terra Santa para o mundo. Continuando os capítulos anteriores sobre a história militar de Israel, hoje falaremos da Guerra da Independência da segunda parte, ou seja, a parte de que os britânicos eles saem daqui, Israel declara a independência e entram os exércitos árabes. Portanto, na primeira parte falaremos a introdução, depois falaremos sobre o massacre de Deir Yassin, esse polêmico episódio, depois falaremos da guerra em si, pode ser dividida em 3 fases. Teve a fase 1, trégua 1, fase 2, trégua 2, fase 3 e aí teve a trégua definitiva em 1949. E é claro, inscreva-se no nosso canal, não por mim, mas por você, caro espectador, pois existem 2 coisas que sempre estão no noticiário: futebol e Israel. Portanto, se você quer estar bem informado para aquela roda de amigos ou para aquela conversa mais acadêmica, siga o nosso canal e inscreva-se e dê o seu like. Nos acompanhe. Como estávamos falando no episódio anterior, desde 1947, a partir da votação na ONU da partilha da Resolução 81, então começou aqui uma guerra entre os judeus e os árabes. Os judeus começaram a tomar território até chegar à segunda fase da guerra, em 15 de maio, com a independência em si. E antes, é claro, eu quero deixar aqui um aviso. Às vezes me perguntam: pô, Alexander, você fala contra árabe, não sei o que e tal. Não, caros espectadores, eu não tenho problema com árabe. Meu problema é contra terroristas. Pois vejam bem, caros espectadores, eu estudei árabe na faculdade, eu tenho uma bisavó e um bisavô da Síria e do Líbano, e durante a história judaica, os árabes, ou os judeus vivendo sob domínio islâmico, sofreram muito menos do que aqueles vivendo na Europa. E claro, como em todo povo, há pessoas boas e ruins. Para deixar registrado, vamos começar sobre a guerra. Hoje falaremos sobre o episódio de Deir Yassin. Para falar a verdade, esse episódio era para estar na aula passada, mas como eu comecei a pesquisar mais e ver mais versões, e eu precisei botar nesse, após fazer uma intensa pesquisa. Provavelmente, se você for consultar meios jornalísticos, os quais falam contra Israel, você vai ver lá o massacre de Deir Yassin, que os judeus fizeram contra os árabes e tal. O que foi esse episódio? Nós tínhamos a aldeia de Deir Yassin, na entrada de Jerusalém, e no dia 9 de abril, as forças do Etzel e do Lehi, junto com o apoio da Haganah, eles foram conquistar essa aldeia. E, portanto, nós temos 4 versões do que aconteceu. A primeira versão é a versão mainstream fake news judaica da Haganah, e estou aqui me baseando na pesquisa do historiador Dr. Uri Milstein. E a segunda versão é a versão mainstream fake news por parte dos árabes, que aqui eu me baseio no historiador Eliezer Tauber. E temos a terceira e a quarta versão, que é a terceira, a versão dos que estavam presentes, os combatentes do Lehi e do Etzel, e alguns da Haganah. E a quarta versão é dos moradores de Deir Yassin, dos que sobreviveram, dos que ou fugiram ou que foram tomados como prisioneiros e depois libertados. Que com 99,9% de certeza essa é a versão certa, e já vou lhes explicar o porquê delas. Segundo o professor Eliezer Tauber, no dia 9 de abril vieram forças do Lehi e do Etzel com caminhões avisando que iam conquistar a aldeia, portanto, ou que se fugissem ou que se rendessem. Na aldeia tinha cerca de 1000 habitantes, 700 fugiram, e os outros que conseguiram armas, eles ficaram lá e começaram a atirar de volta, e assim se seguiu o combate. Cerca de 10 horas. Então, no final, cerca de 100 morreram e mais 200 foram tomados prisioneiros. Sendo que desses 100 morreram foram ou combatentes em si, ou pessoas que estavam ajudando o combatente, por exemplo, trazendo munição para eles, seja mulher, criança, o que for, ou pessoas que estavam ali na situação de combate. Por exemplo, você tinha um árabe atirando lá da janela e a neta dele ali no quarto. Então, jogaram uma granada e bum! Ou então, outro árabe
atirando, também da casa dele, jogaram uma granada que tava com ele, bum. Portanto, isso em si, tecnicamente, não é um massacre. Massacre é quando você já acabou a situação de combate, já não apresenta risco de vida e o sujeito vai e executa, seja no paredão ou o que for. Então, houveram 100 mortos e mais 200 prisioneiros. Esses prisioneiros, o Ler e o Etzel, tomaram, botaram em caminhões para Jerusalém Oriental, nos bairros árabes e aliás, o que eu tô falando aqui, essa é a terceira e quarta versão. Ou seja, isso é o que quem participou da batalha do Lehi e do Etzel é o que eles contam e também é o que os sobreviventes de Deir Yassin contam. Portanto, quando você tem testemunho de dois lados opostos falando a mesma coisa, é muito, mas muito provável de que estejam certos. Agora, porém, o que aconteceu? Houve-se muito tal dessa história de que depois dos combates em si, houveram 254 árabes que foram levados para ali a pedreira, no lado da aldeia, executados. Então, o que aconteceu, na verdade? Segundo o professor Uri Milstein, que investigou a história, o Haganah, fazendo fake news do Etzel, o Lehi não interessava, pois politicamente era irrelevante. Então, eles vieram com essa história, vamos fazer um relatório e acrescentar que houveram, não 200 ou 200 e pouco, vamos botar o número exato, 254 executados. Então eles fizeram esse relatório, isso que chegou e é isso que se espalhou para a imprensa. E aí da história, 254 executados. No entanto, ninguém que estava lá, testemunhos, podiam falar, cadê esses executados? Inclusive ele conversa com Mordechai Giron, que foi o grande professor aqui em Israel, e na época ele era oficial de inteligência do Shai, o serviço da Haganah. E ele admitiu pro Dr. Uri Milstein, ele falou, olha, se tivesse uma execução desse tamanho, é claro que eu ia saber, mas não teve, faz ordens que recebemos de fazer um relatório assim para denegrir politicamente o pessoal do Etzel, como de fato aconteceu. E aqui eu faço um parêntese, caro espectador, que isso é uma história suja? Sim, é suja. Mas se a gente for ver, não é incomum, pois em todo o exército do mundo, principalmente nas patentes mais altas, sempre existe política. De modo geral, os generais que conseguem chegar no topo não são necessariamente os mais bem qualificados, mas sim os mais bem conectados. E nós temos por último a quarta versão, na verdade a segunda, como eu tinha falado antes, que é a versão árabe fake news. Então o que aconteceu? Esses 200 prisioneiros foram soltos em Jerusalém Oriental e lá eles conversaram com o Dr. Hussein Fakhri El-Khalidi, que anteriormente tinha sido o prefeito de Jerusalém, na época era o secretário do Alto Comitê Árabe, que era o órgão responsável pelos árabes aqui em Israel, a mando dos britânicos. Então eles contaram a história, falou, o que ocorreu é isso, a maioria fugiu, teve uns que ficaram em combates, cerca de 100 foram mortos, nós fomos tomados prisioneiros e depois eles soltaram aqui. Então ele tive uma ideia boa a princípio, que acabou saindo de tiro no pé. Ele falou, não, a gente tem que chocar o mundo, tem que chocar os árabes daqui e os árabes em volta para poder fazer eles ajudarem a gente. Então ele veio com a ideia, ele foi lá no rádio, começou a falar em árabe, olha, os judeus vieram, executaram as pessoas com requintes de crueldade, tiraram o estômago, tiraram os olhos, estupraram todas as mulheres, foi um massacre horrível. Só que essas fake news acabaram saindo um tiro no pé, porque o que acabou gerando, na verdade, foi uma onda imensa de pânico. Foi uma onda tão grande de pânico que muitos árabes acabaram por conta própria, que acreditaram na história, acabaram por conta própria indo embora, ou para o Egito, para o Líbano, etc. Como disse um sobrevivente, segundo o professor Eliezer Tauber, ele falou, olha, a honra da minha filha antes da terra. Então eu prefiro ir embora do que ter o risco de passar tal coisa. Então, portanto, na Guerra de Independência, ironicamente, o trabalho dos judeus foi facilitado por essas fake news, porque então grande parte das aldeias árabes, sim, algumas foram expulsas, na marra, a grande parte foram evacuadas por si. E daí que vem o conceito da Nakba, que é a tragédia árabe. Só que agora, você com uma fake news dessa, ele precisa alimentar. Então, o que eles podem dizer se como a Nakba ela pode ser uma tragédia real, se foram a maioria dos próprios árabes que saíram por conta própria. Vocês entendem? Portanto, essa fake news teve que ser alimentada ao longo do tempo e qualquer história que saísse nesse sentido, como eu estou contando, ela seria posta de lado. Vou deixar aqui o link na descrição do vídeo.
vídeo, apesar de serem vídeos em hebraico, mas para que fique registrado, certo? Ok, agora passemos à segunda fase da Guerra de Independência em si, da declaração em 15 de maio até a última trégua em março de 49. Nós temos a primeira fase, que foi cerca de um mês, aí depois mais uma trégua de um mês, e aí depois a segunda fase, que é a Batalha dos 10 dias, mais uma trégua de 3 meses, e aí depois mais 5 meses de batalha, e depois a trégua definitiva. Então vamos lá, fase 1. Fase 1, Israel declara independência, e no dia seguinte já tem 4 ou 5 exércitos na sua fronteira. Nós temos um na frente sul, temos o exército do Egito, que entra ali por Gaza, né, por Beersheba, no sul. Ele, com uma força muito superior, ele foi parado por combatentes com menos armas. Temos na área de Jerusalém e também de Latrum, que fica entre Jerusalém e Tel Aviv, temos as tropas jordanianas. Temos no norte da Samária tropas do Iraque, que vieram através da Jordânia. Lembrando que o rei do Iraque, o Faisal II, ele era primo do rei Hussein da Jordânia. Portanto, temos tropas iraquianas lá. Temos o Líbano, que teve uma participação curta na guerra. Participou só um mês. Ele veio, tomou 2 aldeias, deixou essas aldeias para a milícia árabe, o Exército de Liberação, do Fauzi Qaougji, e depois voltaram ao Líbano. Por quê? Pois no Líbano, cerca de 30 ou 40% da população era cristã, que era a elite dominante, portanto não tinha muito interesse em fazer guerra com Israel. E nós temos também a participação da Síria na área do lago do Tiberíades. Eles conseguiram fazer poucos avanços e recuaram, e no final acabou só mesmo ficando ali do lado oriental do lago. E claro, nós temos também a batalha continuando contra os árabes aqui dentro de Israel, seja pelo exército da Guerra Santa e do Exército de Liberação Árabe, como falamos anteriormente. E temos também, por último, até mesmo voluntários da Arábia Saudita lutando junto com o Egito, na área do Sinai e de Gaza. E também nessa época ocorre um episódio muito importante no exército. No começo da guerra, os egípcios conseguem atacar com impunidade, mas a partir de 5 dias depois, em 20 de maio, Israel consegue virar o jogo, pois então ele consegue adquirir armas da Tchecoslováquia, consegue adquirir 20 aviões tchecos, e assim nasce o embrião da Força Aérea Israelense, depois de mais aviões. Aqui eu quero fazer um parêntese importante sobre a geopolítica, caros espectadores. Como falou o presidente da França, o lendário presidente Charles de Gaulle, a França não tem amigos, a França tem interesses. E isso é verdade, não só a França, mas todo o país. Se nós formos ver a história da Guerra Fria, por exemplo, nós costumamos ver que Israel está do lado dos Estados Unidos e o Egito e Síria do lado da União Soviética. Mas no começo não foi bem assim. No começo, pelo contrário, os Estados Unidos, nesse estágio tão crucial do nascimento do Estado judeu, ele impôs um embargo de armas a Israel, pois a sua justificativa oficial era que, por apoiar a resolução 181, ou seja, a resolução de partilha da Palestina, portanto ele colocava o embargo de armas dos dois lados para que assim os obrigasse a negociar. Essa é a versão oficial, né? Mas, sendo realista, você tem aqui os judeus e você tem aqui os árabes, não só os árabes de Baqui, mas de tudo em volta. E por outro lado, nós temos quem no final vendeu armas para Israel foi a Tchecoslováquia. Mas lembrando que a Tchecoslováquia pertence ao bloco soviético, portanto ela só pôde fazer isso com o apoio soviético. É claro que o interesse era financeiro, mas poderia simplesmente, pega essas armas aí e se vira. Mas também deu todo o suporte logístico, permitiu que os primeiros pilotos, que eram na sua maioria voluntários judeus, ingleses, americanos, sul-africanos com experiência de combate na Segunda Guerra, permitiu que eles treinassem no aeroporto de Atek, lá na Tchecoslováquia, forneceu técnicos e toda a estrutura necessária para os aviões e também trazendo armas. Precisavam vir de lá, depois passando pela Iugoslávia, até chegar em Israel. Para nós vermos como a geopolítica é dinâmica e como às vezes esse conceito de amigo pode ser muito duvidoso. Não, e como o conceito de amigo na geopolítica pode ser às vezes bastante impreciso. E quem diz isso não sou eu, é o próprio Ben-Gurion, que disse: as armas da Tchecoslováquia salvaram o Estado de Israel realmente, absolutamente, e sem essas armas
não poderíamos ter sobrevivido. E vocês, caros espectadores, o que vocês acham? Deixem nos seus comentários. Ok, então resumidamente sobre a primeira fase. No fronte da Jordânia temos as batalhas mais difíceis. Temos o massacre de Gush Etzion. Gush Etzion é um conjunto de aldeias judaicas ali ao sul de Jerusalém. Depois Israel só reconquistou em 67. Nós temos a conquista da Cidade Velha de Jerusalém, a expulsão dos habitantes judeus delas. E também nós temos a conquista de Latrum, que Latrum ficava como um espinho na garganta entre Israel, pois ficava justamente na estrada entre as duas maiores cidades, Tel Aviv e Jerusalém, na qual somente Israel conseguiu conquistar na Guerra dos 6 Dias, 19 anos depois. No fronte contra o Iraque, na Samária, o plano dos iraquianos era chegar até a costa, na região de Netânia, e de lá linkar com os egípcios. Mas eles não conseguem chegar na costa e, portanto, se alojam ali nas montanhas da Samária, na qual as forças israelenses não conseguiram tirar eles, desalojá-los. No Líbano, como falaram, eles conquistam 2 aldeias, Malkia e Kadas. Depois de um mês saem, deixa para o exército árabe de liberação, pois eles não tinham nenhum interesse. Contra a Síria, elas lançam ataque ali do Golan, contra Kibbutzim, Degan Aleph, Mishmar e Yarden, mas ataques falham, só que Israel tampouco consegue desalojá-los tão longe, assim eles ficam ali na região oriental do Lago do Tibérias, nas planícies altas do Golã, no qual eles têm vista estratégica sobre essa região desse lago. E também nós temos o embrião da Força Aérea Israelense, como falamos, no primeiro cerca de 20 caças Avia S-199 e depois mais caças britânicos Spitfire, que pertenciam à Tchecoslováquia, por pilotos muito bem treinados, pilotos esses que fizeram a diferença contra a Força Aérea Egípcia, Força Aérea mais forte da região. Temos também o embrião da Marinha Israelense, que foi um navio da Guarda Costeira Americana e mais 2 corvetas canadenses, ali no porto de Haifa, que era a principal base, e esses navios, eles lutaram principalmente contra a Marinha Egípcia, na área de Gaza e do Sinai. Então, depois de um mês, nós temos a Trégua 1. A ONU, por pressão dos árabes, né, que não estavam vencendo, ela estabelece uma trégua no final de maio, e alguns dias depois, no dia 11 de junho, estabelece uma trégua de um mês. Então, nessa trégua, nós temos alguns pontos. Nós temos o mediador da ONU, Folke Bernardotti, que ele sempre propõe novos planos de paz. Vamos aqui fazer um Estado judeu com esse território, um Estado árabe com esse, a Jordânia absorve isso, o Egito esse. Só que, em geral, nunca era favorável para Israel. E assim, ele foi identificado pelo Lehi como um inimigo a ser eliminado. Mais tarde, em setembro, do dia 17 de setembro, ele de fato foi executado pelo Lehi quando estava andando de carro em Jerusalém. Sim, Israel agora, o que ela aproveita essa trégua para conseguir mais armas e para aumentar o seu exército. Lembrando, Israel agora é independente, portanto ela abre a imigração para os judeus, não tem mais as restrições britânicas. Isso permite a Israel acrescentar as suas forças. E os árabes também fortalecem as suas posições. Claro, do lado do Egito e da Jordânia, eles não permitem chegar suprimentos para as comunidades judaicas cercadas, né? E nós temos o trágico episódio do Altalena. O que foi o episódio do Altalena, caros espectadores? O Etzel, o Irgun, ele conseguiu comprar na Europa um navio chamado Altalena, mais um suprimento de armas. E tinha se estabelecido que parte das armas iam ao Haganá. No entanto, como agora o Estado já estava estabelecido, Ben Gurion, o líder, ele estava muito incomodado com essa divisão de forças. Ele queria impor a força ele queria dar um basta no Etzel, unificar as forças. E, portanto, no dia 21 de junho, quando estava chegando Altalena ali na praia, por Tel Aviv, o Haganá, ele bombardeia e afunda esse tal navio, e assim perde-se as munições. Uma versão da história, como eu falei, estabelece que o Haganá, ele precisava fazer tal demonstração de força e ordem para
unir as forças. Outra versão, porém estabelece que, graças a Menachem Begin também, ele poderia dizer: ah não, vamos retornar à guerra. Eles atiraram na gente, vamos atirar de volta. Mas ele preferiu, assim como falamos anteriormente, em 1944, 45, quando o pessoal da Haganah perseguiu o pessoal do Etzel, a mando dos britânicos, ele falou: não vamos fazer guerra civil, vamos aguentar isso e pronto. E a outra versão, que eu vi por sobreviventes do Etzel que estavam lá, disseram que eles já tinham se rendido, no entanto, continuaram a atirar nele, pois o que queria era eliminar o Menachem Begin, eliminar um oponente político. Eu não sei, mas assim que é a história. Essa história tem várias versões, às vezes pode ser uma, pode ser a outra, ou às vezes então tem um pouco dessa, um pouco daquela. E você, caro espectador, o que você acha? Deixe nos seus comentários. Então tá bom, então no dia 8 de julho as hostilidades se reiniciam. Temos a segunda fase, ou a fase da Batalha dos 10 Dias. Israel aproveita nessa época, nessas batalhas, para fazer várias ofensivas. Então nós temos várias operações. Temos a Operação Dani, que Israel consegue conquistar as grandes cidades de Lida e Ramla. Lida em hebraico, Lod e Ramle. Lod é onde fica o aeroporto internacional do Ben Gurion. Tanto Israel consegue esse espaço estratégico. Tem a Operação Dekel, que Israel conquista a Baixa Galileia. Temos a Operação Anfar, que era a sigla de Anti-Farouk, ou seja, contra o rei do Egito, que procurava linkar com forças judaicas no Negev, no sul, que estavam cercados. Ela não consegue, mas consegue conquistar algumas aldeias árabes. Temos a continuação dela, que é a Operação Morte ao Invasor, com os mesmos resultados, conquistar aldeias, mas não linka com as tais comunidades judaicas ao sul. E temos também a Operação Kedem, que foi uma operação de tentar tomar a cidade velha, mas ela falhou. E por que ela falhou? Pois ela foi lançada tarde, ou seja, foi lançada no dia 16, 17 de julho, e quando o pessoal do Lehi e do Etzel, que estavam em Jerusalém, já conseguiram tomar posições árabes, o comandante David Shaltel, preferindo respeitar a trégua, falou: não, vamos voltar. Isso, claro, foi uma falha estratégica. Aliás, o próprio escritor Benny Morris, ele escreve que trégua parece que só valia para os judeus e as normas internacionais. Os árabes faziam como bem entendiam. Se a trégua lhes interessava, sim. Se não, não. E por isso Israel tinha essa fraqueza diplomática, na qual abordarei daqui a pouco. Então, depois de 10 dias, eles pedem trégua, e temos uma trégua, então, de 3 meses. Claro, é importante aqui lembrar que a intenção não era, trégua de 2 meses, depois vamos combater 2 meses. Trégua de 3 meses, vamos combater mais 3. Não, após cada trégua tentava-se um plano de paz, e se fosse aceito pelos lados, seria aceito, mas não foi aceito. Então é nessa segunda trégua, que começa no final de julho, como falei anteriormente, o conde Bernardotte, ele é assassinado pelo Lehi. Estivessem certos ou não o Lehi em executar ele, eles aqui identificaram uma fraqueza, vamos dizer, da política israelense, do Estado de Israel, de uma certa forma, fraqueza essa até hoje, fraqueza de diplomacia do conflito, ou seja, você saber acabar um conflito de forma diplomática, mas de modo a lhe favorecer, pois eles temiam que Israel, o que mais queria era a paz a qualquer custo, mesmo que isso fosse desfavorável para si em termos territoriais. Então o conde Bernardotte, ele propunha acordos de paz, o qual não condiziam com as realidades no campo, ou seja, com os territórios conquistados. Israel conquistou inúmeras novas regiões, ele falava: não, Israel vai ficar só com isso, Negev, metade com o Egito, metade com a Jordânia, Jerusalém internacional, imigração judaica com aprovação da ONU, o aeroporto de Haifa também internacional. Então, enfim, propostas essas que muito absurdas, que não conduziam com a realidade, que nem a Haganah aceitou. Por isso, Lehi, ele executou o mediador da ONU, o Folke Bernardotte, apesar de que a Haganah também não aceitou esse acordo. E essa foi praticamente a última grande ação do Lehi com força independente, pois depois disso, ele e também o Irgun acabaram sendo incorporados no novo Tzahal, Exército de Defesa de Israel, Tzavá Haganah Israel. Lembrando, o nome aqui Haganah não quer dizer somente que é um exército estritamente defensivo, mas sim porque quer ali englobar o nome da milícia principal. E como eu falei de política anteriormente, eu, por exemplo, eu tenho um amigo
amigo que fez exército comigo, que ele falou que o seu avô, ele era um grande oficial no Irgun, ele era um soldado competente, muito experiente. Quando eles foram incorporados a Haganah, ele, o pessoal do Irgun, ele perdeu toda a patente. Vamos dizer, ele era major, voltou a ser sargento. Voltou sargento ou cabo. Então ele se desiludiu e saiu do exército. De novo, soa bem essa história? Não, não soa bem. Mas lembrando, todo exército tem política, principalmente nas patentes mais altas, para que fique registrado. Agora sim, o que temos muito importante na segunda trégua, que se Israel tem de acerto, que na minha opinião deve servir para o projeto de Asbará israelense. Asbará quer dizer saber se explicar. Nós temos no dia 22 de setembro de 48, o Conselho de Estado Provisório, ele cria a lei de jurisdição em tendência, que estabelece muito simplesmente o seguinte: todas as áreas que conquistamos, independente da proposta da ONU, todas as áreas que conquistaremos vão estar sob nossa lei e jurisdição. E isso é algo incrível. Como sabemos que isso, em termos de explicação, Asbará dá certo? É simples, pois hoje em dia todos os países ou todos os atores políticos reconhecem a soberania de Israel sobre tais áreas. Por exemplo, as cidades árabes de Lod, Ramle, a Galileia, parte ocidental, partes essas que eram para ser o Estado árabe pela partilha ONU e, de novo, todos acabam reconhecendo ela. Isso mostra que tal política é certo. Você conquistar, afirmar, não, isso é meu e ponto. Sem abrir para discussões disso, daquilo, não sei o que, e pá. Então nós temos a fase 3, que após 3 meses, pretendia-se mais uma trégua de 3 meses, mas não foi concordado e as hostilidades se reiniciam. E agora temos mais 5 meses de luta. E também aqui houveram inúmeras operações. Os árabes não aceitaram a terceira trégua e reiniciaram as hostilidades, que acabou sendo uma oportunidade para os judeus de conquistar mais território. Então nós temos a Operação Hiram. Essa operação ela terminou de conquistar toda a Galileia para os judeus e assim expulsaram a milícia Exército Árabe de Liberação para o Líbano. E depois nós temos as operações principalmente focadas ali no centro e sul do país, na área de, vamos dizer, de Jerusalém para baixo, assim. Temos as operações Yoav, Shmone, Lot, Asaf, Horev, Uvda. Sem entrar muito detalhe nas operações, todas essas operações foram conquistando território, até os países que estavam envolvidos acabaram falando, opa, não podemos mais, vamos fazer uma trégua com Israel. Então, de novo, essas operações expulsaram o Egito ali do Negev, do sul, somente manteram tal do Bolsão de Falúdia, que foi uma aldeia árabe perto de Gaza, que continuou resistindo e cercada por 4 meses. E Israel, inclusive, consegue entrar no Sinai, na base de El Arish, uma grande base egípcia, só que aí então Israel é ameaçada pela Inglaterra e Estados Unidos a sair de lá, pois senão terá consequências. Israel acaba recuando para as fronteiras do mandato. E finalmente, então, Israel faz um armistício. O Egito rende essa cidade de Fallujah, mantém Gaza e assina um armistício de paz. A Guerra de Independência, ela termina simbolicamente no dia 10 de março, quando as forças israelenses vão conquistando o Negev, ali a parte sul, até chegar na extrema ponta sul do Negev, que é já na costa do Mar Vermelho, uma vila que se chamava Rashrash, que depois Israel dá o nome de Eilat. Hoje em dia é uma cidade de balneário. E assim, portanto, no dia 10 de março, com a famosa foto que levanta uma bandeira improvisada ali no Mar Vermelho, então nesse dia oficialmente termina-se a Guerra de Independência. Sobre os armistícios, Israel assina um armistício com o Egito no dia 23 de fevereiro de 1949. Logo em seguida, com o Líbano, 23 de março. Com a Jordânia, em 3 de abril. E com a Síria, em julho, acho que 10 de julho. E é claro, e nesse armistício, principalmente com a Jordânia, nas áreas de Jerusalém, algumas da Cisjordânia, são ali instaladas bases da ONU, tal da UNTSO, UN True Supervisor Organization. E nós, inclusive, temos essas bases até hoje em dia em Jerusalém, as quais não servem para nada. Claro, até 1967, quando a cidade dividida, elas serviam, mas hoje em dia elas já não servem mais nada e estão ali catando coquinho.
Que agora vamos às conclusões. Como aprendemos nesse episódio de Iracine, ou outros episódios, Altalena e tudo, a história ela pode ter várias versões, como um quebra-cabeça. Às vezes essa versão, às vezes outra, às vezes o que for. Portanto, caro espectador, seja você de direita, seja você de esquerda, só não seja ignorante. E é claro, como algo muito importante que eu trago aqui, como disse o professor Eliezer Tauber, o historiador ele precisa diferenciar entre o mentiroso e o cara que está falando em verdades. Ou seja, quem está falando em verdades é aquele cara que ele está falando tal informação porque na cabeça dele aquela informação é certa, mas no momento que mostrarem para ele que ele está errado, presumidamente ele vai mudar a sua versão, entendeu? Agora, já o mentiroso, com esse é preciso tomar cuidado. O cara que faz fake news de propósito. Como nós vimos, como é que uma grande fake news, olha o nível que pode chegar. Sim, no final, claro, para nós judeus foi bom, mas para os árabes foi um tiro no pé. E depois você cria uma fake news tão grande dessa, como é que você vai voltar e falar a verdade? Então não, você tem que aumentar a mentira para que ela se sustentar, para que ela sustente. Por isso que é importante sempre pesquisar, por isso é importante a gente aprofundar, investigar, analisar, e por isso que o nosso programa está aqui. E a segunda conclusão é a parte de diplomacia. Nós vimos quando Israel afirma não, isso é nosso, não tem conversa, pronto. O mundo acaba respeitando. Mas quando o mundo vê que Israel hesita, então ele usa da própria diplomacia, dessa guerra assimétrica, né? De um cara que finge estar te ajudando, mas na verdade ele está fazendo um acordo péssimo para você. Como isso é uma armadilha para Israel. Como aconteceu em acordos de paz, no qual falaremos mais adiante. Terminando com um fato curioso. Você já ouviu falar sobre o Rebbe de Lubavitch? O Rebbe de Lubavitch, ele foi um grande líder espiritual do povo judeu. Ele afirmava que o que nós conquistamos em território, nós conquistamos. É um presente de Deus. Presente você não devolve. Presente você aceita ele. E falava que qualquer devolução só traria desastres, como de fato acabou acontecendo, quais abordaremos nos vídeos seguintes. Certo? E vocês, caros espectadores, o que vocês acham sobre esse lance diplomático? Comentem aqui. Finalizando o programa de hoje, está vendo esse quadro maravilhoso? Essa foto que eu tirei na Caxemira, na Índia? Pois é, ela está no meu site. Você pode adquiri-la, mande-me um WhatsApp pessoal para presente, seja para o seu parente, para os seus amigos, para presente de casamento, para decorar o seu escritório. Você que gosta de arte, que gosta de uma foto que lhe motive, que lhe inspire. Você que gosta de coisa boa, que gosta de arte, de boa fotografia, visite o nosso site e fale conosco. Então não esqueça, deixe o seu like, deixe o seu comentário, inscreva-se no nosso canal para você estar à frente na conversa com seus amigos e colegas. E aqui, ficamos por aqui. Até a próxima com o seu Indiana Jones Playboy favorito. Shalom, Leitraot.